Foi marcada essa oitiva, essa audiência, para o dia 14 de abril. Então, na segunda quinzena ali do mês que vem. E mesmo que Eduardo Bolsonaro não compareça, porque vai ser por videoconferência, já que ele está nos Estados Unidos, a audiência vai ser comodada ali, porque vai ter a presença de um representante da Procuradoria-Geral da República, da Defensoria Pública da União, quem está representando o Eduardo Bolsonaro nesse processo, né? Ele não tem um advogado próprio constituído nos autos. Isso tudo porque o ministro Alexandre de Moraes, Thiago, decidiu mesmo por não arquivar esse processo, pela não absolvição sumária de Eduardo Bolsonaro, porque era esse o pedido da Defensoria Pública da União, alegando que não tem como garantir que Eduardo Bolsonaro teve acesso à íntegra de toda a denúncia, diante de toda uma dificuldade que houve de ele ser notificado sobre essa ação, né? No fim das contas, ele foi notificado, inclusive, por edital. Ele não foi localizado nos endereços oficiais dele aqui no Brasil, estava nos Estados Unidos, enfim. Esse processo correu, houve o julgamento da denúncia que foi apresentada pelo PGR, esse julgamento do ano passado em novembro, que ali a primeira turma decidiu por aceitar a denúncia e Eduardo Bolsonaro virou réu no Supremo pelo crime de coação no curso do processo. Isso por ter tentado atrapalhar o julgamento de Jair Bolsonaro na trama golpista. Só relembrando, na época, Eduardo Bolsonaro, já lá nos Estados Unidos, ele dava declarações públicas nas redes sociais dizendo que estava atuando junto com assessores de Donald Trump na Casa Branca para aplicar sanções, para que os Estados Unidos aplicassem sanções a autoridades brasileiras, o que acabou acontecendo em parte com relação, por exemplo, à lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes. Enfim, o ministro Moraes entende que sim, Eduardo Bolsonaro, ele tem ciência do processo, até porque ele tem falado sobre isso nas redes sociais. E aí, depois dessa audiência, Thiago, de todo o processo ali de instrução processual, né, de novas diligências, de oitivas, enfim, então, depois o julgamento vai ser marcado e ele pode acabar sendo condenado por esse crime. Só lembrando que Eduardo Bolsonaro, ele não tem mais o mandato dele de parlamentar, ele foi cassado por faltas, né, porque não está presente aqui no Brasil desde o ano passado, desde meio do ano passado, e inclusive ele foi afastado da Polícia Federal, né, só relembrando, porque ele é escrivão da Polícia Federal, mas a Polícia Federal afastou ele do cargo porque abriu um procedimento administrativo disciplinar contra ele, que pode, inclusive, na conclusão, resultar na exoneração dele da PF. Mas nesse processo lá no STF, então, essa audiência é marcada para o próximo dia 14. Viu, Thiago? Pois é, bem lembrado. E uma outra questão, Janaína, o ministro Alexandre de Moraes mandou a PGR, a Procuradoria-Geral da República, se manifestar sobre o vídeo que Eduardo Bolsonaro sinalizou que poderia mostrar ao pai que está em prisão domiciliar. Por que ele fez agora essa questão para a PGR? Inclusive, porque essa manifestação do Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes, ele anexou nesse processo que Eduardo Bolsonaro responde por coação no curso do processo, por ter tentado atrapalhar o julgamento de Jair Bolsonaro. Então, o ministro ele pediu um parecer da Procuradoria-Geral da República. Só relembrando esse caso, né, Thiago, contextualizando, foi no último sábado, Eduardo Bolsonaro, ele participando de um evento com políticos de direita, um evento conservador lá nos Estados Unidos, ele foi discursar e aí, naquele momento, ele mostrou o celular para a plateia dizendo que estava gravando aquele momento, gravando um vídeo para depois mostrar esse vídeo para Jair Bolsonaro. Bom, isso acabou gerando toda uma polêmica com relação se Bolsonaro descumpriu as medidas cautelares dentro da domiciliar, né? O ministro Alexandre de Moraes pediu esclarecimentos para os advogados do ex-presidente e a defesa respondeu que não houve qualquer tipo de contato entre Eduardo Bolsonaro e Jair Bolsonaro, não houve nenhum tipo de envio de arquivo a Jair Bolsonaro, enfim, que o ex-presidente está cumprindo rigorosamente todas as regras que foram impostas a ele na prisão domiciliar. Inclusive, com relação a isso, se Bolsonaro descumpriu medidas cautelares na domiciliar, o ministro Alexandre de Moraes também pediu um parecer da Procuradoria-Geral da República sobre esses esclarecimentos que foram feitos pela defesa do ex-presidente. Thiago. Janaína, antes de voltar com você vai falar daqui a pouco sobre o Código de Conduta dos Ministros do Supremo. Eu vou ouvir os nossos comentaristas, Cristiano Vilela e Dora Kramer. Começa pelo lado jurídico, Vilela, de todas essas questões que a Janaína nos traz, mas por que agora ele fala na PGR em relação ao tal do vídeo, que ele poderia mostrar ao pai, que o pai poderia assistir? Olha, esse parecer da Procuradoria-Geral que está sendo pedido
pelo ministro relator Alexandre de Moraes, ele vai no sentido de ter ali uma análise se de fato houve alguma prática, se aquela fala do deputado Eduardo Bolsonaro sinaliza alguma prática irregular, no sentido de permitir o acesso a celular, o acesso a imagens, vedações que foram estabelecidas na decisão que levou Jair Bolsonaro de volta à prisão domiciliar, ou se aquilo não passou de um mal-entendido, de uma certa galhofa dentro de um evento político com apoiadores, com pessoas próximas e que desejam bem o ex-presidente Jair Bolsonaro. Nesse sentido, antes do ministro relator tomar qualquer atitude, ele vai ouvir o parecer da Procuradoria-Geral da República. De uma forma geral, Tiago, foi um erro astronômico por parte do deputado Eduardo Bolsonaro vir com esse tipo de manifestação. Não é hora de vir com esse tipo de brincadeirinha. Já foi possível conseguir ali uma mudança no regime prisional. Esse tipo de fala acaba tensionando o ambiente e que pode acabar, talvez não nesse caso, que é um fato pequeno, mas talvez o somatório de situações como essa podem acabar fazendo com que Jair Bolsonaro, amanhã ou depois, acabe inclusive retornando ao sistema prisional convencional. E eu queria aproveitar e perguntar para a Dora prejuízos eleitorais diante de todo esse cenário para o irmão Flávio. Pois é, porque essas provocações do Eduardo Bolsonaro, quer dizer, começava a não apresentar defesa no processo em que ele é réu, não se sabe o endereço que ele mora nos Estados Unidos, ele fica claramente procurando dar a entender que ele ignora, ele menospreza, ele não dá atenção à justiça. Faz esse tipo de provocação também em relação ao pai, que está sob medidas cautelares. Tudo isso pode acabar, como disse o Vilela, prejudicando Jair Bolsonaro e prejudicando Jair Bolsonaro. Se ficar estabelecido, muito claro, que as provocações do Eduardo Bolsonaro que provocam isso, isso pode trazer prejuízos político-eleitorais para o irmão. Não é bom, porque tanto esforço que foi feito, tanta conversa, tanta apresentação de argumento, tanto esforço para se obter uma prisão domiciliar humanitária, vai o Eduardo Bolsonaro e politiza a questão. Isso deixa um flanco aberto para o ministro Alexandre de Moraes, de repente, revogar. Mas eu queria saber do Vilela se o Eduardo Bolsonaro pode simplesmente não aparecer nessa audiência remota em que ele será interrogado ou não. Ele é obrigado a comparecer e se ele não comparecer, o que acontece? Diga, Vilela. Vamos lá, Dora. Ele pode não aparecer, aliás, num contexto como esse, é importante a gente lembrar que Eduardo Bolsonaro está foragido no exterior. Num contexto como esse, é bem comum que o réu acabe não aparecendo. E justamente por isso, é importante a gente lembrar que nesse processo ele foi citado por edital, não foi encontrado fisicamente para ser citado, para se manifestar ao longo do processo, não juntou a procuração de advogado efetivamente para promover a sua defesa nesse processo. Então, numa situação como essa, onde de fato haja ausência de defesa, será representado por um advogado da Defensoria Pública da União, quem fará a defesa, via de regra, uma defesa genérica, com base nos elementos processuais, no sentido de fazer com que ele não fique desprovido de defesa. Então, a defesa técnica ela vai acontecer. Agora, naturalmente, sem a mesma fartura de elementos que um depoimento pessoal ou que uma defesa diretamente constituída pelo réu poderia, possivelmente, proporcionar para desfecho dessa questão, que é uma questão realmente muito sensível para o ex-deputado